Bem, estamos passeando aqui então pela nossa central eletrônica, verificando todas as atuações eletrônicas que o registro de imóveis precisa se desincumbir, não é verdade? E agora nós vamos tratar do ofício eletrônico. Vejam que ofício eletrônico é o termo geral, inclusive é o endereço da nossa plataforma, oficioeletrônico.com.br, mas a plataforma surgiu há muitos anos atrás para atender a essa grande demanda de ofícios. Veja, eu disse que estou completando 15 anos aqui no Recife, então eu peguei essa fase, assim, de maneira muito forte. Nós recebíamos no cartório enxurradas de ofícios da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Procuradoria do Estado, né, de Ministério Público e de Prefeitura e dos diversos órgãos públicos. Eu estou falando aqui dos órgãos públicos. Como é que isso acontecia? Lá no órgão, eles tinham que ter alguém, né, podia até ser um estagiário, mas que elaborava o ofício, excelente, ilustríssimo senhor oficial, por favor, pesquise-se há bens em nome de tal e tal pessoa, CPF, CNPJ da empresa, ou eventualmente aquilo que foi alienado nos últimos 5 anos, e a gente então recebia aquele ofício fisicamente, tínhamos que realizar as nossas buscas internas e a grande maioria a gente até não localizava imóvel, mas localizando ou não, nós tínhamos então que lá no computador ter alguém da equipe, excelentíssimo senhor juiz ou senhor procurador, recebemos o ofício número tal, informamos que realizadas as buscas deste cartório, desde a sua instalação até a presente data, não foram encontrados imóveis em nome... E aí colocava o nome da pessoa, do CNPJ, e terminava ainda dizendo, né, aproveito a oportunidade para apresentar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Não é assim os ofícios? Pois bem, a ideia é que isso é coisa do passado. A gente tinha esse labor enorme, papel, impressão, só que depois nós tínhamos que pôr tudo no correio para ir, para dar entrada, para. A plataforma, ela vem para azeitar essa relação de informações. Então vamos aqui. Eu sei que alguns têm lá uma tristeza e dizem assim, rapaz, mas é tanto do serviço gratuito que tem aí nessa central para a gente fazer. Calma. Primeiro, as nossas atuações para com o poder público são gratuitas no estado de Pernambuco em razão da nossa lei de emolumentos. Lei 11.404 de 96. Artigo 22, lá pelo seu parágrafo 2º, 3º, ele vai dizer que as solicitações da União, estados e municípios e das suas entidades diretas, da administração direta, serão todas atendidas por nós, registradores, de maneira gratuita. Então, eu te pergunto, é melhor você ter uma plataforma que filtra e responde muita coisa automática ou você ter que estar recebendo ali, fisicamente, anotando em protocolo do caderno, tendo alguém, elaboração, impressão, correio? Bem, eu sou um grande entusiasta da plataforma e eu queria te convencer. Para te convencer, vamos aqui então à plataforma. Essa nossa primeira tela é a famosa tela já conhecida, é onde nós temos o resumo toda vez que a gente entra. Sempre que tiver algum ofício, vai estar aqui, ó, o ofício que chegou, ou então vai estar aqui, ó, esse penhor online aqui, SPH, também é um tipo de solicitação de pesquisa de bens. Posso mostrar uma curiosidade para vocês? Você saberia responder para mim quantas solicitações você acha que são eletronicamente enviadas por mês para um cartório? Eu estou dando o exemplo aqui do cartório que eu sou o titular, que é o 6º ofício de registro de imóveis da capital. Quantas por mês? Querem ver? Eu fiz questão de pegar aqui, tá um pouco pequeno, mas olha, a data aqui do meu pedido foi de 1/6 até 30/6. Portanto, um mês. Tudo bem? Quer ver o quantitativo aqui embaixo? 3.517 solicitações no mês
3.517 solicitações no mês. Aqui inclui todas as solicitações de pesquisas de bens eletrônicas, as que vêm das procuradorias, quer seja federal, estadual ou municipal, porque todos são órgãos públicos que gozam da isenção, mas aqui estão incluídas todas as consultas que são pagas. Eu vou mostrar para vocês aqui que nesse mês foram na ordem de 900. E aqui também estão todas as consultas que são feitas pelos juízos, juízo trabalhista e juízo federal, que também não recolhem, né, emolumentos e custas para realizar as suas pesquisas, por ser poder público. Você prestou atenção? 3.517, certo? Segunda pergunta, você sabe em quantas dessas foi necessária uma atuação nossa do cartório? Me diz aí, num universo de 3.517 ofícios, solicitações que chegaram no cartório, em quantas eu, cartório, tive que fazer alguma coisa? Eu mostro para vocês. Olha aqui abaixo. Aqui eu fiz a pesquisa de todas as que deram ocorrência sim, ou seja, encontrou alguma coisa no meu banco de dados. Olha a quantidade. 214. É bem menos de 10%. 10% seria 357. Nós estamos aqui em 214. Isso aqui é uns 6%. Imagina, desses 3.517 solicitações que são ofícios ou que são pessoas solicitando, em praticamente 3.300 delas, eu nem fiquei sabendo. Foram respondidas automaticamente pela central. Como é que isso funciona? Eu não preciso todo dia atualizar as minhas informações de indicadores na central, não é o chamado banco de dados Lite, que hoje é aquele Nextcloud SaaS, em que nós atualizamos essa informação na central. Pois bem, todos esses ofícios, quando batem na central, nas informações dos nossos indicadores e verificam que aquele CPF, aquele CNPJ nunca bateu lá no cartório, a própria central faz um ofício ou faz uma resposta ao cidadão dizendo que a pesquisa realizada com esse CPF CNPJ não localizou das informações de indicador pessoal da 6.015 dessa serventia nenhum registro. Percebe que legal? Então eu queria primeiro lhe chamar a atenção. A central, que muita gente às vezes fica triste, poxa, eu tenho que diariamente atualizar as informações. Desculpa, as informações de banco de dados lá. Certo, mas quando você faz isso, você está de modo online respondendo inúmeros pedidos de pesquisa de bens por CPF CNPJ. Aqui, ó, só por curiosidade para vocês, a quantidade dos que foram pagos, tá? É essa última aqui, ó. 900 são os que foram pagos. Desses, quantos o cartório teve alguma atuação? 71. Você está entendendo? O fato de você mandar aquele arquivo diário, que parece que é só mais trabalho, olha o benefício. Eu tenho aqui mais de 800 solicitações de pesquisa em nome de pessoas que foram respondidas online automaticamente pela central e eu nem fiquei sabendo. E nessas quase 900 eu recebi por isso. Por quê? Porque eu trabalhei e o trabalho é grande, mas a gente recebe. Então prestem atenção, se animem. Como é que a gente funciona quando a central localiza um determinado CPF CNPJ? Ou seja, há ali algum ofício ou uma solicitação da justiça. Ele me joga na parte aqui de ofícios, né? E nessa parte de ofícios, ele me diz, ó, Ministério Público pediu, Procuradoria do Estado, Procuradoria da Fazenda Nacional, tá vendo? São aqueles que, pela nossa lei de emolumentos, gozam de isenção. Isso é o que está aqui no ofício. Todos esses que disparam para mim, eu vou então dar 2 cliques aqui na setinha
e vou verificar quais são os dados, né? Ou seja, ele vai me dizer qual é o nome da pessoa e o CNPJ que ele deseja que eu procure. E tem até uma coisa interessante, olha. Aqui a Procuradoria até cita se ela deseja que eu informe somente aqueles bens do qual a pessoa ainda é proprietário ou se ele quer que eu indique os que eventualmente foram transferidos. Especialmente, né, as questões tributárias e a Fazenda Nacional, ela às vezes busca tentar identificar algum tipo de fraude, execução. Então ela pode realizar buscas em que ela deseja que a gente verifique até mesmo eventual imóvel que foi alienado, não é? Então veja, no caso, ele queria as informações apenas de imóveis que o consultado era proprietário, e então lá no cartório a gente faz as buscas e verifica que aquela pessoa até já teve imóvel no passado, mas hoje não tem mais. Olha que legal. Sabe como é que a gente responde esse ofício? A gente clica em responder e aí quando abre resposta, a gente só faz clicar em negativo. Essa frase aqui é a própria central que escreve sozinha. Então eu não tenho mais que ter que escrever no computador, imprimir, assinar, papel timbrado, meu envelope, colocar, mandar no correio para dizer não. Veja, em mais de 90% das solicitações eu não faço nada e nesses menos de 10% que chega para mim, eu faço a busca e nesses muitos vão ser negativos que eu só clico, a resposta vai. Ou se é positivo, eu envio a matrícula identificada. Preste atenção, nós estamos numa relação de ofício. É a procuradoria, está pedindo para mim, é o cartório que está mandando. Eu faço isso como ofício. Ou eu faço isso como o PDF da matrícula. Eu nem preciso fazer como uma elaboração de certidão, porque aí eu teria que ter o SICASE gratuito, uma vinculação. Não, porque eu estou numa relação oficial. Eu mando o PDF da matrícula. Se eu precisar certificar que tem alguma coisa em andamento em relação àquela matrícula, eu afirmo e eu anexo aquela matrícula que foi localizada fruto das buscas que foram informadas pelo poder público. Percebe que tudo fica bem mais simples? Então eu queria terminar com aquilo que eu já falei no início. Se anime com essa atuação diária que você põe as informações de banco de dados Light na central, porque essa informação diária que você faz é o que permite que a central responda por você entre 90% a 95% de todas as solicitações. Segundo, em relação àquelas solicitações que chegam para você, ou seja, são aquelas que vão cair aqui no nosso resumo dizendo que tem ofício ou solicitação da justiça, em relação a essas, lembre-se, você também apenas vai pesquisar esse CPF CNPJ e você vai responder dentro da própria plataforma. Diminui muito o labor de um setor de ofício, que um cartório muitas das vezes tinha que ter, ainda tem, mas o labor é muito menor e a celeridade é muito maior com essa grande convicção que nós precisamos ter, que é um ambiente que traz maior relevância para o registro de imóveis. Por quê? Porque as procuradorias que precisam fazer as suas buscas, elas têm como ferramenta algo célere, rápido e que traz também efetividade para as questões públicas que as procuradorias, por exemplo, precisam. Não é interessante? Espero que tenha também ficado claro e te encorajado.